Parque. A gente fala agora sobre o São Paulo. E a gente vai lá para Barra Funda, onde está Júlia Dotto, minha amiga, para falar sobre a preparação do time do Crespo para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Vasco e com problemas na escalação, né? Boa tarde. Fala, Vini, meu parceiro, bem-vindo de volta. Um abraço também aos amigos que nos acompanham no Taon. Olha, essa tem sido a tônica do Crespo desde que ele chegou ao São Paulo, né? Sempre com muitos problemas em relação à escalação. Agora, além dos 8 atletas que estão no departamento médico, e a gente lembra, né, que ele perdeu todos os centroavantes para essa temporada, o Dineno, que foi contratado para suprir essas ausências, também teve um problema no joelho e ainda não se sabe se ele vai voltar ainda essa temporada. Mas os dois novos desfalques para o jogo contra o Vasco não são por lesão, menos mal, são desfalques pelo terceiro cartão amarelo. O Luciano, que chegou a 100 gols pelo São Paulo na última partida, é o artilheiro isolado da equipe, e o Mike, lateral direito, receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para esse próximo jogo contra o Vasco. No lugar do Luciano, há expectativa aí entre Gonzalo Tapia e Ferreira, vão disputar essa posição, já que o Lucas fez 2 jogos de titular nas últimas rodadas, algo que não acontecia desde o Paulistão deste ano. O Lucas está bem fisicamente, então a tendência é que seja mantido e que esses outros dois briguem por essa vaga. E na lateral direita, ao longo dessa semana está sendo avaliada a situação do Cédric, que é o titular da posição, mas vem convivendo com dores depois de sofrer uma fratura no pé, portanto ainda não se sabe se ele vai estar disponível. Na ausência dele, Mailton é quem herda essa posição, essa vaga. Um retorno que o Crespo terá é Ferrarese. O zagueiro cumpriu suspensão no último jogo, volta a ficar disponível, e há também a expectativa de que outro zagueiro fique à disposição. Rafael Tolói, que está há cerca de 1 mês fora da equipe, se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Ele voltou a treinar normalmente com os companheiros no último domingo, quando a equipe se reapresentou. Ontem e hoje o time teve, segunda e ontem o time teve folga. Hoje os jogadores já treinaram por aqui. Amanhã e sexta-feira também. No sábado treina pela parte da tarde e aí o time embarca para o Rio de Janeiro, onde no domingo encara o Vasco, esse jogo que é fundamental se o São Paulo ainda quiser ter chances de brigar por uma vaga na próxima Libertadores. É o chamado jogo de 6 pontos, né? Apenas 1 ponto separando as duas equipes na tabela, portanto tem as mesmas pretensões, e caso o São Paulo não vença em São Januário, aí sim a situação fica mais complicada ainda para seguir na busca por uma vaga na competição continental. Vini. Valeu, Júlia Dotto, a Julinha perfeita nessa correção, que foi sutil, né? O que eu falei não estava errado, eu falei problemas na escalação. A Julinha falou, mas isso é chover no molhado. No São Paulo, você acaba chamando rodada sim, rodada também. Esse gancho, né, pro repórter falar sobre problemas na escalação. Que bom que não é por lesão, e sim por cartão amarelo, as ausências de Mike e Luciano. Quanto à questão do São Paulo, essa reunião de hoje, a primeira lá, é uma reunião que acontece todos os anos, mas dessa vez ela teve componentes diferentes, né? É uma reunião de quase pós-intervenção, né? Que contou com a presença, além de todo o departamento de futebol e da comissão técnica, parte da comissão técnica, do presidente Casares, com o Carlos Magno, superintendente. E, na verdade, como se imaginou que eles discutissem já na primeira reunião orçamento versus time de futebol, planejamento, folha de pagamento, contratações, isso não foi ainda objeto da pauta. A primeira conversa ela girou em torno da mudança vital do calendário, ainda bem que girou em torno disso, porque acho que essa é a preocupação, a mudança do calendário brasileiro para o ano que vem, que já prevê em janeiro o início do brasileiro. O que isso significa para times médios hoje, que tem pouco poder aquisitivo, como é o São Paulo? Que o planejamento, o pé no acelerador, ele tem que ser desde janeiro, não dá para fazer, como por exemplo fez o Flamengo nesse ano, fez a segunda janela. O time do Flamengo, ele foi formado praticamente na segunda janela, a janela do Mundial, né? A partir da chegada do Jorginho, o reforço da primeira janela foi o Juninho, que nem joga mais. Isso. E outros clubes fazem isso. O que se concluiu é que, e é o óbvio, né? Com o brasileiro começando em janeiro,
serão até a abertura da segunda janela, 18 rodadas de Brasileiro, ou seja, exatamente metade do campeonato. Se você deixar para reformar seu elenco, investir no seu elenco no meio do ano, já vai ter passado metade do campeonato. Normalmente essa segunda janela acontece com 8 rodadas de Brasileiro, 10 no máximo, início do Brasileiro. Agora já é metade, né? Então a conclusão é que o São Paulo precisa, sim, se reforçar. De preferência, esse é o técnico, com os jogadores mais jovens, a lá Marcos Antônio, mas já numa janela mais agressiva de janeiro. Aí, beleza, essa é a conclusão. Aí, com qual dinheiro? Essa é a segunda conversa. Com qual dinheiro, com qual orçamento? Se o São Paulo consegue ter no início do ano um orçamento do futebol suficiente para reforçar o seu time para o próximo ano. E, isso é a minha impressão, o Crespo só vai continuar no São Paulo se ele tiver um planejamento em que ele possa competir e ter um time decente para dirigir. Senão ele não vai ficar. Você acha que ele não vai ficar? Você acha que ele pode não ficar, é isso? Se não tiver investimento no time de futebol, ele não vai ficar. Meu amigo. Aí é para acabar. Não é trouxa, né? Eu acho que o Zubeldia foi um pouco trouxa. Então, mas assim, quando você fala, se ele não tiver investimento, é o quê? Esse negócio de FDIC aí não tá com nada. Vamos rasgar aí tudo que eu preciso de time, é isso? Não. Então, não, né? Não, mas eu acho que a concentração de esforço do time de futebol tem que ser diferente desse ano, né? O São Paulo tem que arrecadar mais em outras frentes, tem que cortar na carne em outras situações, não gastar no clube social, não gastar não sei aonde, não gastar no seu isso eu sei, mas só que isso assim, não foi feito em 2025. O São Paulo tem amarras do FDIC, ele pode gastar 300 milhões, sei lá quanto lá, que é o teto de gastos do FDIC. Ele não pode... Então sim, mas o teto de gastos do FDIC, ele não contempla só o futebol. O dinheiro despendido no futebol esse ano, ele foi aquém de um time que disputa o Campeonato Brasileiro para permanecer na primeira divisão. Foi aquém em contratações, não foi aquém na folha salarial, certo? Muito pelo contrário. Não, mas o custo total, né? Isso, então, o custo total. Mas assim, vamos lá, eu não sei qual é o valor, mas o custo total tem que ser de 100. Vai ser de 100. Até porque tem tem as amarras. Sim, mas por isso que está lá sentado o Carlos Magno para fazer. E o Casares. Agora é o último ano do Casares. A gente não sabe se ele vai estourar o FDIC, se ele vai cumprir o FDIC, se ele vai... É o pior dos mundos se ele fizer isso, né? Ele vai ter que pagar o negócio. Não, o pior dos mundos é o seguinte, ele tentar contentar todos como ele sempre faz. Então ele governar para o clube social, para eleger o sucessor, ele quebrar o clube e se distanciar do futebol. Esse ano ele fez tudo errado, na minha opinião. Então, e agora o epílogo é o São Paulo jogar fora de casa, né? Se tivesse mesmo cenário, o treinador não continua, simples assim. Não, então é bom que ele decidisse isso logo também, né? Então, é isso. É por isso que o Crespo já na primeira reunião falou, né? Então, mas vou insistir. Estamos chegando aqui a 1h da manhã, mas só para insistir. Seja o Crespo, seja o Zubeldia, quem quer que seja, o técnico de São Paulo, o cara tem que estar alinhado com a política financeira do clube que está aí tentando, sei lá como. Então, quando foi feita a estratégia, o planejamento para 2025, o Zubeldia topou, mergulhou de cabeça e nunca reclamou. O Crespo não está nessa programação, né? O Crespo entrou para apagar um incêndio e vai fazer o planejamento do próximo ano. Se ele não tiver um time com capacidade, ele não vai ficar para o ano que vem. Ele não vai topar antes de começar, né? Sim. É isso. Não, entendi. Mas, bom, se as circunstâncias forem essas, talvez eu vá remar contra a maré aí, vou compreender o fato dele sair, mas vou entender que o São Paulo fala, bom, então tá, se não dá pra você ficar, tem que ir embora mesmo, a gente traz aí o outro cara. Eu entendo, consigo entender.
Mas outro cara para tocar qual time, né? O time que for. Mas qual que é a sua ideia para 2026? Não entendi. Não, eu não sei, eu não tenho ideia nenhuma. O que eu imagino que o São Paulo faria, o que eu acho que o São Paulo faria, não que eu acho não que deveria fazer, mas o que eu acho que o São Paulo vai fazer, ou pelo menos indica que vai fazer, é continuar apertando o cinto e tendo um time que seja talvez mais fraco que esse, ou parecido com esse, só com jogadores mais jovens. Não, peraí. Então, mas se já tiver jogadores mais jovens, provavelmente ele vai ter um time mais forte do que esse. Né? Depende de como ele fizer o seu, como ele formar o elenco, sei lá, se ele entrar num acordo e o Oscar se aposenta. Pois tudo isso mais pode pagar, ser. Exato. Né? Mas o meu ponto é, se o Crespo chegava assim, pessoal, com esse time aí, com esse orçamento fraquinho aí, eu não fico. Daí eu entendo, a diretoria de São Paulo fala, tá bom, obrigado, então sim. Queremos, obrigado, valeu. Sim, claro. Amanhã. Lembrando que foi o que o Flamengo fez com o Dorival lá atrás. Dorival, você ganha 100, a gente pode pagar só 40. Quer? Não quero. Então tá bom, obrigado, tchau. Foi isso que aconteceu. Não, isso é diferente, né? O Crespo não tá pedindo aumento de salário. Não, eu sei. Eu tô comparando. Como tava fazendo o Dorival, né? O Dorival pediu consideravelmente a mais. O Flamengo não teve condição de manter o Dorival. Foi mais ou menos isso. Ou não quis manter por aquele custo, né? Não quis manter por aquele custo, exato. É nesse aspecto que eu tô falando. Não ficou com o Dorival, não ficou com o Wagner Love na época e tal. Isso fez na primeira, na apertada de fez um time que tinha o Hernani Brocador como cara. Foi isso que aconteceu. Eu tava achando que era nessa última saída do Dorival, que ele... Não. Lá atrás, quando começou tudo. Bruno Moura, para quem fala que é pecho frio, lambem o Palmeiras do Abel, o Flamengo vai sofrer pressão. Tá aí a resposta de um tri da Liberta. Eu combinei, eu acreditei, Bruno Moura. Elton Bortoloso, a SAF é o coelhinho da Páscoa mágico dos liberais que vem em futebol. Está para o futebol, assim como o estado mínimo está para os Chicago Boys. Boa, Elton. Rafael Peniche Vaz. Arnaldo, com a vitória do ano e o foco em reduzir dívida e gerar superávit, algo raro nos clubes endividados, existe alguma chance para que a torcida volte a abraçar o clube ano que vem, se tiver transparência total? Acho que esse bonde já passou, Rafael, mas eu quero ouvir o Arnaldo. Bom, eu sinceramente não estou entendendo, então, né? Porque. Ele está perguntando. O que o Rafael está perguntando. Entendi o que ele perguntou, mas assim, se o bonde já passou, significa o quê? Também não vai ter. A torcida não vai mais acompanhar o time por 14 meses. Não é isso. Eu falei que o bonde, assim, eu acho que eu falei uma expressão não muito correta. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que a torcida, ela já esgotou a sua cota de tolerância e paciência. Acho que está claro com os protestos contra essa diretoria recentemente, com o sumiço do estádio, e eu não sei se isso vai ser renovado com as mesmas promessas. Entendeu? Não, entendi. Esse é o meu ponto. Eu entendi, concordo, e isso é o que mais eu temo. E acho que a única possibilidade disso ser revertido e ele até agora não entendeu, mandou o Casares comunicado hoje tentando explicar por que o time não vai jogar no Morumbi. Isso não custa dinheiro, hein? Isso não é contratar jogador, é ele estender a mão para a torcida. Ele pedir a participação da torcida, ele baixar o preço do ingresso, ele fazer atitudes em direção à torcida. Isso não custa tanto dinheiro. E se ele não fizer isso, ele não vai eleger o sucessor dele, porque não vai adiantar ele governar só pro palanquinho lá, pro Senadinho, né? Essa é uma questão. Ribeiro, a torcida é a favor de conter gasto, mas não confia nessa diretoria. Acho que é mais ou menos isso. Que foi quebrada a confiança quando teve aquele déficit escandaloso do ano passado, com o time com o time já fraco e tudo mais. Acho que ali quebrou o negócio. Mas o que você ia falar? Eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Muito bem. Podemos ficar por aqui, por hoje? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã teremos também, depois da outra semifinal, Palmeiras e LDU. Estaremos aqui de novo, viu, Arnaldo? Estaremos com vocês. Live com plural amanhã. Finalista da Libertadores. Hoje nós tivemos uma audiência bem legal. Vou anotar aqui o nosso pico de audiência para saber se amanhã a gente vai ter mais.
todos que tiveram aí podem voltar, inclusive os rubro-negros, porque aí vai saber o Flamengo qual é o seu adversário na final da Libertadores. É isso aí. Então, valeu, rapaziada, muito obrigado. Aliás, eu fiz um negócio cultural aqui, rapidamente, pro meu cunhado, que eu contei a história daquele grande cara que tem Love tatuado na perna, um gênio. Pedi até para ele mandar a foto aqui para eu mostrar aqui, mas ele não mandou ainda. E aí eu, culturalmente, o meu cunhado falou, mas essa história de Love, de onde vem? Eu falei, pô, do Pelé. O Pelé fez um discurso histórico lá no Cosmos. Daí eu falei, pô, tem a música do Caetano, de Pelé disse Love. Ele falou, pô, não sabia que tinha a ver com isso. Eu falei, tá aí, mostrei a música pra ele. Mas o São Paulo é muito grande, velho. A verdade é essa aí. Você considerar, então, pois é, e você considerar um jogador do nível do Luciano, que não é um nível supra-sumo, numa prateleira de ídolo do clube. É difícil, João. Então, é triste, hein? Hoje, mas se o Paulo tivesse conquistado vários títulos, ele era ídolo. Ah, será, Denis? Ah, se tivesse ganhado título. Tem muito jogador que conquistou um monte de coisa em clube e não tem esse... Vou dar um exemplo. O Everton, goleiro do Palmeiras, pra muita gente não tá na prateleira de ídolo. Ingratidão total, né? Você acha ingratidão? Ah, cara, é bom goleiro. Eu acho que quais são os critérios pro cara virar ídolo? Além do título, identificação. Além de exato, qual que é a identificação que o goleiro do Palmeiras atual, o Everton, tem com o torcedor? Mas o Luciano tem identificação com o São Paulo. É, cara, ele tem com uma parte da torcida. Jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, jogou no Grêmio. Bom, no atual nível do futebol brasileiro, que você não tem craques, não tem aqueles jogadores fora de série. Não tem. Quando você tem bons jogadores, é isso que precisa ser valorizado, porque não vai ter craque também. Não tem dinheiro para pagar. Então, se você tem bons jogadores, valoriza esses bons jogadores aí e vamos em frente. O Lucas Moura é ídolo? É ídolo. Lucas, e não ganhou quase nada também. Não ganhou nada. É engraçado, o Luciano Cristian aqui também no chat pergunta. Ganhou a Sul-Americana, a Supercopa e ganhou um campeonato... Supercopa? É. Aquele título lá de janeiro. Não vale? Não vale, mas é igual o Luciano. Ele só tem a Sul-Americana a mais. Brasil ele só tem a Sul-Americana a mais. A Copa Sul-Americana ele ganha porque ele participa da primeira parte. Jogando jogo, muito. Né? E ele foi o cara da competição, tanto que o Rogério Ceni dá o título pra ele levantar, a taça pra ele levantar. Também tem. Mas ele foi o cara da competição. E ele subiu da base, a torcida amava ele. Ele era o Marcelinho antes. Tinha toda uma história aí. Mas o Luciano, o Cristian perguntou, quem é mais ídolo, Luciano ou Luiz Fabiano? Engraçado, Luiz Fabiano ganhou tão pouco ou menos. Ganhou nada. Quase nada. Só que ele é um baita ídolo da torcida. Muito ídolo da torcida. É muito louco, né? Identificação, né? Duas passagens, né? Sabe o que é? É muito louco isso. Uma vez eu conversei com o Luiz Fabiano. Lucas Moura é ídolo, hein? O Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano acho que não vale. Eu acho que o Luiz Fabiano... Ah, não, desculpa, não falei com o Luiz Fabiano, falei com o Lugano. Uma vez a gente estava conversando... parecidos, né? Não, a gente estava falando do Luiz Fabiano, aí eu falei errado aqui. O Lugano... Teve uma época que os São Paulinos eram chamados de Bambi, né? Bambi pra lá, Bambi pra cá, e hoje em dia você não pode justamente usar esse tipo de coisa, porque a gente tá num novo mundo e o mundo evoluiu e a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. E aí o Lugano mesmo falou que dava umas chegadas mais duras com o estilo que ele sempre teve. O Luiz Fabiano também era um cara mais de pancadaria lá na frente, para poder quebrar um pouco esse negócio que os jogadores de São Paulo não tinham sangue, que eram jogadores mais não me toquem, sim, entendeu? Então eu acho que esse momento em que a torcida de São Paulo ficava muito brava com os rivais que o chamavam de Bambi o tempo inteiro, esses caras eram o símbolo da quebra desse apelido, que tinham esse estilo de bater pra mostrar, a gente não é Bambi, olha lá, estamos batendo na frente, estamos batendo atrás, coisa entendeu? Preconceituosa, de que não... Exato, entendeu? Só tô querendo dizer o que me falou lá atrás. PH Bezerra vive grande fase na base do São Paulo e pode ser promovido aos profissionais em 2026. O São Paulo segue colhendo os frutos de um dos projetos mais vitoriosos do futebol brasileiro, a base de Cotia, e entre os novos talentos que vem surgindo, um nome começa a se destacar com força menos PH Bezerra. Volante de apenas 18 anos, que vive uma fase espetacular e já desperta olhares atentos dentro do clube, com uma postura madura e técnica refinada. PH se transformou em uma das peças fundamentais da equipe sub-20 do Tricolor, que briga simultaneamente por 2 grandes títulos, a final do Campeonato Paulista da categoria e as oitavas de final da Copa do Brasil. Sub-20 e o jovem vem sendo um dos pilares do meio-campo são paulino, mostrando uma combinação rara de inteligência tática, vigor físico e qualidade na saída de bola. Quem acompanha os treinos e jogos da base garante PH Bezerra. É daqueles jogadores que chamam a atenção pela naturalidade com que domina o jogo.
E o bom momento não passou despercebido. Nos bastidores do Morumbis, o nome do garoto já é citado como uma das apostas certas para reforçar o elenco profissional em 2026. O técnico Hernan Crespo, que acompanha de perto o trabalho desenvolvido em Cotia, teria ficado impressionado com o desempenho do volante e acredita que ele pode se encaixar perfeitamente no estilo de jogo do time principal. PH. Bezerra é aquele tipo de jogador que todo treinador quer ter. Dedicado, disciplinado e comprometido. Dentro de campo, é firme na marcação e preciso nos passes. Um volante moderno, capaz de construir jogadas e proteger a defesa com inteligência. Fora do campo, impressiona pela maturidade e foco. Em entrevista recente, o jovem fez questão de demonstrar humildade e gratidão pelo momento que vive. Estou muito feliz com o que estou conquistando até aqui. Trabalho todos os dias para evoluir, ajudar meus companheiros e representar o São Paulo da melhor forma possível. Jogar finais é um sonho, mas sei que ainda tenho muito a aprender e crescer, afirmou o garoto. As palavras de PH refletem bem o que ele é. Um atleta centrado, que entende o peso da camisa tricolor e o valor do trabalho diário. O São Paulo, por sua vez, observa com atenção. A diretoria e a comissão técnica acreditam que PH Bezerra pode trilhar o mesmo caminho de Beraldo e Pablo Maia. 2 exemplos recentes de jogadores que saíram da base, se firmaram no profissional e hoje são símbolos da nova geração são paulina. Expectativa é de que o volante participe da pré-temporada de 2026 com o elenco principal, o que já seria um passo enorme em sua carreira, caso mantenha o desempenho atual. A promoção é vista como questão de tempo. Essa transição faz parte do projeto que o presidente, Júlio Casares, vem reforçando desde o início de sua gestão. Integrar de forma cada vez mais próxima a Cotia e cetomografia computadorizada da Barra Funda para revelar atletas prontos e competitivos, reduzindo custos e fortalecendo a identidade do clube. Não é segredo que o São Paulo sempre foi um celeiro de craques. E em meio à empolgação da torcida com nomes jovens, PH Bezerra surge como um novo símbolo dessa tradição. O garoto tem talento, tem raça e, principalmente, tem o DNA tricolor pulsando forte. Enquanto isso, ele segue concentrado em suas metas. Ainda tem decisões pela frente. Sonha em levantar o troféu do Paulista Sub-20 e fazer bonito na Copa do Brasil da categoria. Mas no fundo, o que PH quer mesmo é um dia ouvir o torcedor gritando seu nome no Morumbis. A cada jogo, a cada treino, ele dá mais um passo em direção a esse sonho. E se continuar nesse ritmo, 2026 pode ser o ano em que PH Bezerra deixará de ser uma promessa de Cotia para se tornar mais uma realidade, vestindo o manto tricolor.